Vamos falar de Vasco, a página do Vasco aqui no YouTube. Covardes hackearam a página vascaína, vamos falar sobre isso. Na última atividade, em 2022, valendo, visando 2023, o Vasco perdeu para o Bangu por 2-1. E vamos falar também sobre, vamos dizer assim, sair defesa de três companheiros nossos, vamos dizer assim, o pessoal da Atenção Vascaína, o Eduardo Ferrari, com quem eu divido às vezes os comentários dos jogos do Vasco na Rádio Onda Mix. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Eu sei que a torcida está preocupada devido a hoje, na última atividade, mas antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a voz da galera, da família vascaína, todos os TVs. Bom, toda a torcida do Vasco está preocupada devido à derrota do Vasco no jogo treino para o Bangu por 2-1. O resultado em si não me preocupa, até porque não estava valendo nada. E devido a Vasco TV ter sido hackeada por covardes, né, que simplesmente tomaram a página da Vasco TV, botaram a tecla do dono agora do Twitter, o Elon Musk. A gente não deu para a gente ver o porquê dessa derrota, ou como se deveu essa derrota. Mas na página oficial do Vasco saiu a escalação. No primeiro tempo, o Vasco jogou com Raul, Paulinho, Miranda, Léo e Edmar. Zé Gabriel, Figueiredo, Nenê. Balão Gomes, Pedro Raul e Gabriel Peck. No segundo tempo, o Vasco jogou com Alexandre, Rodrigo, Anderson Conceição, Ulisses e Paulo Vitor. De Luca, Matias Galaza e Palácios. Vinícius, Eric Marcos e o Edinaldo. Edinaldo, inclusive, fez o gol do Vasco. Ou seja, o Vasco fez seu gol no segundo tempo. Mas, imagino que se a temporada de 2023 começasse hoje, o time que começou o primeiro tempo seria o titular, que não, inclusive não jogaria os primeiros jogos do Vasco, já que o Vasco vai finalizar a sua pré-temporada nos Estados Unidos, fazendo amistosos contra o Orlando City, o River Plate, e poderá fazer um jogo contra o Botafogo, valendo pelo Campeonato Carioca lá. Mas não será esse time que será a equipe da temporada. Reforços virão, já vou falar sobre isso. Mas eu imagino, pelo resultado em si, tem torcida preocupada, falando em rebaixamento. Calma. Não é questão de passar pano, não é esse time que vai defender o Vasco em 2023, que virá reforços. Como eu te falei anteriormente, não dá para falar muito sobre o jogo que a gente não viu. E canalhas chegaram e hackearam a página da Vasco TV. Mas vamos ver como que fica, já que vai vir reforços. Quando eu falei em reforços, eu vi ontem hoje não precisa ser jornalista, qualquer um tem canal, qualquer um posta qualquer coisa que vem na sua mente, não apura nada, sei que o Orelhano não vem mais. Bom, nós que apuramos, não estou tendo nada que está melando a transação aos dois clubes,
estão acertando cláusulas contratuais, tudo se acertando. Não tem um porquê, no penúltimo dia do ano, o jogador fazer uma viagem uma hora e meia do Uruguai para cá, depois voltar para o Uruguai. Ele vai se apresentar logo na virada do ano. Mas teve alguém que postou fake news, imagino alguém ligado ao torcedor, não precisa ser ligado, conhecer o político, mas que seja ligado ou o anão de Jardim ou o menino bonitinho. Mas postaram essa fake news. Agora, de responsabilidade fazer isso, né? Mas, por que isso eu não sei. Eu acho que é tudo por um clique. Infelizmente tem pessoas que é assim. Bom, e a possibilidade de jogo contra o Botafogo ser mesmo nos Estados Unidos, né? Os dois estão brigados com a Ferdi, não assinaram um contrato com a Bandeirante. A Band só vai transmitir jogos deles quando forem visitantes, mandantes. Eles vão fazer valer a lei do mandante, vão vender para uma outra emissora ou fazer valer os seus canais aqui no YouTube, como o Vasco tem, a Vasco TV. Vamos ver se o Vasco consegue recuperar a Vasco TV. Também eu vi um post do Zé Colmeia, né, ex-fisioterapeuta do Romário, atacando os colegas do Atenção Vascaínos, que eles noticiaram da obsessão do Vasco pelo goleiro Kehler, né? Kehler em inglês significa outra coisa. Bom, mas o Paulo Brax está com a obsessão desse goleiro. Fizeram, inclusive, Vene Casagrande noticiou que o Vasco fez uma proposta ao Internacional por 3 milhões e o Internacional recusou. Quando eu apurei com os colegas lá do Sul, principalmente ligados ao Internacional, disseram: aqui a gente não vende esse cara, pronto, acabou. Só que o Paulo Brax é que está com essa obsessão desse goleiro. Inclusive, o Ivan, entre o Vasco e o Corinthians, só que o Vasco ainda não fez uma proposta oficial para o Ivan, porque estão obcecados com esse goleiro. O Ivan está esperando, só que ele vai esperar a vida toda. Como aconteceu com o Paulinho. E o Ivan, engraçado que subiu para o profissional bem mais tempo, foi titular no gol da Ponte Preta. Do Corinthians não teve muito espaço, porque o Cássio é o rei do gol lá. Mas aqui ele seria titular. Agora está esperando a proposta do Vasco. Até agora o Vasco vai ficar nessa novela até quando? Quem dá a resposta não os colegas que estão apurando a notícia, não. É o Paulo Brax. E ele não nos responde. A gente manda mensagem, os que podem ouvir mais no áudio, liga e ele não responde. A comunicação é péssima. Culpado é o jornalista? Não é. Pode falar e a apuração jornalística. O colega, o irmão Eduardo Ferrari, com quem às vezes eu comento jogos do Vasco lá em São Januário pela Rádio Onda Mix, ele apurou de fonte confiável, não sei quem até não tenho o que me dizer, até porque a lei está na Constituição que a gente tem que preservar a fonte. Que ele ouviu de uma fonte confiável que o Felipe Coutinho não vai ficar no Aston Villa. Mas o empresário dele falou que fica. Ok.
Mas, gente, o mundo do futebol é um mundo muito falso. Uma hora eles falam ou uma coisa, mas em off fazem outra. Vocês lembram do caso do Bebeto? O Calçada, enquanto estava negociando com o Baianinho, dizia que não estava interessado no Flamengo, no Bebeto, coisa alguma. Porque o Bebeto era jogador do Flamengo. Mas off, estava acertando com o jogador. Aí o Flamengo, naquela arrogância deles, eles sempre foram, fixou o preço do passe na federação, e o Vasco tinha dinheiro, pum, foi lá e comprou. Então, muitas vezes o que o empresário fala não se escreve. A gente, a nossa obrigação é reproduzir o que ele escreveu. Mas nas linhas não quer dizer que seja verdadeiramente aquilo. Então, eu acredito no que o Eduardo reproduziu. Não é atacar o jornalista, a gente só é uma ponte da notícia, só comunicamos a notícia ao torcedor vascaíno. Eles falam com a gente, é com a torcida do Vasco. Vai atacar o lado mais fraco? Covardia, né? Bom, até amanhã com mais um Tia do Vasco. Mas, na verdade, amanhã não vai ter nada, na verdade. Negociação não rola. Após de falar em Jair nem chegou a se na prática o Vasco nem sequer pensou em Jair. Mas até amanhã, até o dia 1º ou dia 2, com mais um dia do Vasco amanhã, na prática, é só desejar feliz ano novo mesmo. Até mais. O Vasco anunciou a contratação do zagueiro Robson Bambu, junto ao Nice da França. Ele veio por empréstimo por 1 ano, com opção de compra caso o jogador agrade no fim da temporada de 2023. Mas o Vasco não vai parar por aí. O Vasco ainda está atrás além do goleiro, dessa obsessão pelo Keller, e tem o Ivan também, um plano para contratar seu reforço do Vasco no gol. O Vasco ainda, nos primeiros dias de janeiro, deverá intensificar e concluir a negociação com o Marco Facundes do Nacional do Uruguai, e como José Rodrigues, lateral direito, 25 anos, também do Nacional do Uruguai. Ainda vai estar atrás um outro meia para reforçar a equipe. Enfim, até a ida para os Estados Unidos, o Vasco deverá estar com 60% da equipe do primeiro semestre formada. Depois, no segundo semestre, para o Campeonato Brasileiro, o Vasco deverá ir ao mercado quando a janela de inscrição se abrir novamente. A janela de transferência se abrir novamente. Então é isso, galera. Seja bem-vindo ao Robson Bambu. Se bem que, como não vi a primeira divisão desse ano, acompanhando o Vasco, vi mais jogos da Série B do que da Série A, não lembro de ver ele em ação. Mas, bem-vindo ao Gigante da Colina. Como joga um zagueiro, que ele se incorpore quando vestir a camisa, aos grandes zagueiros que passaram pelo Vasco. Então, até amanhã com mais um dia do Vasco. Até mais.